Primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses. Capítulo de número 5. A partir do versículo de número 21. Quem achou pode dizer amém. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Só até aí, para a nossa meditação nessa noite. Glória a Deus. Queremos assim que os irmãos continuem orando pelo nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, toda a diretoria da igreja. Também oreis pelo nosso pastor coordenador Leonardo, para que Deus continue dar saúde a seu filho, a sua família, livrando de todo mal. A todos que têm familiares com suspeita, para que Deus possa reverter esse quadro e só apenas ser uma virose ou coisa parecida, e Deus retroceder a enfermidade da saúde. Nosso diácono Joca, vem cá fazer essa oração, crente. Vamos orar a Deus, né? Mais uma vez, né? Quanto mais uma vez uma parte dessa oração? Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de misericórdia, Deus magnífico, Deus poderoso, aqui estamos neste momento, ó Pai, nesta noite, ó Pai, com este objetivo, Senhor, de ouvir aqui a Tua voz nesta noite, de aprendermos aqui, Pai, a Tua palavra neste lugar. Deus, nós somos carentes, ó Pai, estamos necessitados, Pai, de ouvir a Tua voz, Senhor. Está aqui Tuas servas, Teus servos chegaram neste lugar, Senhor, com esse objetivo. Se diga também aqui a Tua presença, meu Deus. Também aquele Pai que vai chegar, Senhor. Abre nosso pastor da área, nosso pastor presidente. Enfim, ao Pai, ministra a Tua igreja, meu Senhor, vai protegendo, vai guiando, sabedoria, dando graça, meu Senhor, para essa construção, Senhor. Vai abrir as portas, meu Deus, porque Tu é dono do ouro, dono da prata. Tu é Deus que faz o que ninguém pode fazer. Deus magnífico, Deus poderoso, te peço a bênção por tudo, Pai, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória. Nesta semana pensamos um pouco diferente e vemos que um assunto, quando a gente fala de alma, muito pouco falado na igreja. Quando a gente vem falar de alma, muita gente se confunde com espírito. E na verdade, alma tem vários sentidos na Bíblia Sagrada. Quando a gente vem falar de alma, a gente fala de vida. Quando a gente vem falar de alma, a gente fala de intelecto. Quando a gente fala de alma, às vezes a gente está falando de sentidos e emoções. Então a alma, em alguns trechos da Bíblia Sagrada, ela deve ser interpretada na conjugação hermenêutica e exegética. Mas, irmãos, o Senhor está falando uma palavra que eu não sou conhecedor daquilo que a gente fala de hermenêutica e exegética. Confesso aos irmãos que eu também não sou um best-seller, mas pela misericórdia de Deus, a gente aprende um pouco ouvindo os estudiosos e aqueles que gostam da palavra de Deus. Vejo que para entendermos a alma, a
gente não pode correr de um assunto chamado tricotomia humana. Quando a gente vem falar sobre isso, a gente vem denominar corpo, alma e espírito. Há alguns que defendem a dicotomia humana, ou seja, alma e espírito é uma coisa só. Eu quero dizer que veio de uma origem grega, de um tal de Platão, que veio no neoplatonismo, que veio dizer que o homem ele é dicotômico, ou seja, alma e espírito é uma coisa só. E a gente aprende e defende, a nossa igreja defende que o homem ele é tricotômico, ele é um homem com 3 elementos, ou seja, corpo, alma e espírito. Diga comigo: corpo, alma e espírito. A minha Bíblia defende, na meia da extremidade de Gênesis e Apocalipse, que o homem ele é tricotômico. O homem ele é corpo, alma e espírito. Na leitura que a gente fez, Paulo defende bem claro. Acompanhe comigo o versículo de número 23 de 1 Tessalônica, aqui a qual nós lemos com a igreja nessa noite. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí ele coloca: em vosso espírito, em todo o vosso espírito e alma e corpo. E começamos a ver que seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele defende aqui que o homem ele é tricotômico, 3 elementos: corpo, alma e espírito. Quando a gente lê Hebreus capítulo de número 4, a igreja acompanha conosco, Hebreus capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Hebreus capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Acompanhe comigo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mais uma vez o escritor aos Hebreus, na nossa palavra, defende que o homem ele é feito por corpo, alma e espírito. Encontramos uma coisa distinta naquilo que a gente chama de tricotomia humana. Acompanhe comigo o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Gênesis capítulo de número 2 e o versículo de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito de alma vivente. Quando a gente analisa e entenda neste princípio bíblico, que a gente vê que Deus, do pó da terra, ele fez o homem. Isso significa o corpo. Quando ele diz aqui, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, a gente analisa aqui que é o espírito. E quando ele diz aqui, o homem foi feito alma vivente, estamos dizendo aqui a alma. Então corpo, espírito e
e alma. Diga amém. Então, no princípio bíblico, logo no começo que Deus ele fez o homem, já olhamos que devemos defender a doutrina bíblica tricotômica do homem. Ou seja, o homem ele é feito de 3 elementos: corpo, alma e espírito. Mas, irmãos, eu quero entender, quando chega a morte, o que acontece? A morte é a separação daquilo que é material do imaterial. Então, quando o espírito e a alma se separam-se do corpo, isso significa que é a morte. Quantos entenderam? Diz amém. Amém. Para nós entendermos o assunto de alma, a gente temos que entender esse princípio tricotômico. Quando a gente fala de corpo, repita comigo: passar. Passar. Que no hebraico é uma palavra hebraica que significa carne. Ou seja, na originalidade hebraica, tem alguns versículos que encontrado na originalidade esta palavra hebraica. Também tem uma palavra muito conhecida que é sarx, né? Que a gente olha que já é do grego, já é do Novo Testamento. A gente sabe que a Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Se for em hebraico, aramaico e grego, cada um tem a sua conjugação verbal. Então, em que o hebreu ele usa para demonstrar corpo, esses 3 significados: passar. Já o grego, na linguagem grega, ele chama de sax e soma, que significa corpo. Quando a gente vê algumas partes esculturísticas da palavra de Deus, a gente encontra na originalidade esses verbos, seja no Antigo Testamento hebraico e seja no Novo Testamento grego. A gente encontra essa conjugação assim conjugada para melhor informação do que aquilo que ele quer dizer, não é? A gente sabe que carne, ela é também classificada de vários gêneros na Bíblia, de vários, podemos dizer, sentimentos na Bíblia, ou simbolicamente falando, né? Carne a gente também podemos chamar que é pecado, anda-se na carne, né? A gente chama de pecado. Mas tem carne aqui que significa corpo, significa este boneco que a gente, ele é direcionado através da alma. Diga amém. Amém. Então, podemos dizer que o corpo, ele é um invólucro do espírito e da alma. Estou falando um pouco difícil, porque para a gente se habituar um pouco umas palavras teológicas, né? Para a gente não ficar voando naquilo que a gente fala, né? Vai para um lugar e alguém escuta e fica às vezes voando naquilo que se está se falando e fica desinteirado no assunto. Então estou falando um pouco uma palavra mais técnica, para que a gente se habitue também a ter palavras técnicas e saber quando alguém estiver falando e a igreja entender o assunto que está se falando. Amém? Então, o invólucro, que nada mais é o que serve para envolver, encobrir ou revestir, né? Sabemos que o corpo, ele é o revestimento da alma e do espírito. Então ele é um recipiente. Sem alma e sem espírito, o corpo é só um boneco de carne, ou um boneco de pó de terra, que voltará para a terra de onde veio. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Quando a gente vem falar alma, aí onde que está o segredo? Ai, irmão, o senhor está falando palavra hebreia, palavra grega. Eu não precisa estar falando isso. Precisa, porque na conjugação a gente vê que espírito é uma coisa e alma já é outra. Quando ali o apóstolo Paulo, alguém dos escritores bíblicos, escreveram a palavra de Deus na originalidade, que a gente chama de hermenêutica e exegética, quando a gente chama a palavra de Deus
as coisas que verdadeiramente na originalidade foi escrita, a gente vê que espírito é uma coisa e alma é outra. Então já descarta a dicotomia humana que usa e diz que o homem é só 2 elementos, e a gente defende que o homem é 3 elementos: corpo, alma e espírito. Quando a gente vem falar alma, que a gente chama do nosso intelecto, não é? Quando a gente vem da palavra hebreia nefesh, que significa vida, pessoa, vontade, desejo, não é? É como se a gente pegasse algo adjetivo e colocasse uma palavra. Quando a gente coloca no português falando, a gente coloca bonito. O significado de bonito é mesmo que dizer uma coisa linda, uma coisa bela, uma coisa boa de se ver. Então todo adjetivo tem o seu significado e seus sinônimos, que significa a mesma coisa. Mas quando a gente também conjuga o verbo, a gente vê que aquele verbo hebreu é também conjugado também para determinadas coisas. Por isso que é muito bom a gente aprender também algumas coisas hebraicas, para que a gente possa verdadeiramente entender que alma é alma, espírito é espírito, não é? Quando a gente vem no grego, que é psique, que é os sentidos de emoções e sentimentos, não é? Tudo que a gente ama, tudo que a gente sente dor, sofrimento, isso é o nosso intelecto, é o nosso sentimento, é as nossas emoções. Então tudo que vem em nossos sentimentos, emoções, sentidos, isso é alma. O seu pensamento que está olhando aí, só quem está esquadrilhando é o Senhor. Só o Senhor sabe que cada mente está pensando agora. Isso é a sua alma. Deus, Ele olha a alma e o espírito. O corpo quem controla é você. Você que controla o corpo, mas a alma e o espírito é você que verdadeiramente, se der lugar a Deus, Deus Ele vai controlar a tua alma e consequente a tua alma, o corpo. Diga amém. Mateus capítulo de número 22. Versículo de número 37. E Jesus disse-lhes: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Isso aqui está falando de alma. Aqui não está falando do espírito e nem do corpo. Está falando que está internamente ao homem. Porque muitas das vezes os lábios louvam, mas o coração está distante de Deus. Então a alma é aquela que é importante. Por isso que ele evidencia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O centro dos sentimentos humanos é designado na Bíblia uma forma simbólica: coração. Quando a gente vem falar de coração, a gente está falando da nossa mente. O centro, a gente fala, é muito difícil alguém falar no centro da tua mente, não, no centro do teu coração, porque já está dizendo que ali é o centro dos sentimentos, entre aspas. Quando a gente fala aqui, ó, de todo o teu pensamento, esse pensamento é aquilo que está no oculto, que só você e Deus sabe. É Deus e você e Deus. Ninguém pode adivinhar o teu pensamento. Nem o diabo, nem o inimigo, ele pode adivinhar o teu pensamento. Só quem pode ser onisciente, e quem é Jesus, aquele que pode até a divisão da alma e do espírito. Glória a Deus. Marcos capítulo de número 8.
versículo de número 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Porque aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também do Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não é? Estamos falando aqui na alma, naquilo que a gente chama alma vivente, no outro significado, naquilo que a gente chama de alma. A gente falou primeiro a alma no sentimento do coração, no pensamento. E agora a gente estamos falando de alma na forma de vida, de ser vivente. Alma vivente, ou seja, alma que tem intelecto, alma que tem a mente no lugar para resolver as coisas, como a gente chama uma pessoa adulta que sabe resolver a sua vida da forma que lhe apraz. Diga amém? Quando a gente vem falar de espírito, a gente vem falar de ruach, que no hebraico a gente vê toda a conjugação empregada com espírito, com E minúsculo. Tudo que a gente vê é maiúsculo na palavra, a gente já observa que é o Deus Espírito Santo. Quando a gente vê Espírito na forma minúscula, é o Espírito do homem, uma coisa distinta. Não venha para esse negócio de dizer a mim que existe espírito vagando pelo meio do mundo. Pare com isso, não é? Porque espírito, ele não vaga no meio do mundo. Espírito, o Senhor concede no momento que você vem à vida. Eu vou dizer de novo, você não ouviu. O Espírito Deus concede quando você vem a ter a vida. Glória a Deus. Em todos os seres humanos, quando vem-se a vida, se gera um corpo. Sim ou não? Se gera um corpo dentro de uma barriga de uma mãe, se gera. Não é? Se gera um corpo, dentro desse corpo vai se gerando uma vida, um ser vivente, uma alma vivente. E nesse momento da alma vivente, que vem a ser o nascimento, Deus agora sopra o sopro de vida. Glória a Deus. Isso é espírito. Então espírito ele não vaga. Se fosse para vagar alguma coisa era alma. Mas a gente já sabe que a gente não defende esse negócio de alma penada. Alma penada, deixa quem quiser crer aí fora. A gente aqui crê. Depois da morte segue-se o juízo. O que é que acontece com o crente? Já ensinei a igreja. Depois que o corpo aqui tombar, a primeira coisa que ele vê, Jesus. A primeira coisa que o crente vê quando morre, Jesus. Que fundamento o Senhor está falando? Estevão. E quando pegaram Estevão e iam apedrejar Estevão, eis que ele viu o céu aberto e contemplou aquele sua coxa está o mando, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Jesus glorificado. Então a primeira coisa que o crente vê, Jesus. E quem leva o crente até o seio de Abraão, que muitos até defendem que depois que Jesus ele foi crucificado,
crucificado, foi morto, expirou, ele desceu e reformulou ali o seio de Abraão, levando para o lugar, né? Mas nós podemos dizer assim, que o crente ele é conduzido para um lugar de descanso, aguardando o toque da trombeta. Quem conduz o crente até este lugar é os anjos. Como é que o senhor está dizendo isso? Como é que o senhor já morreu? Não, eu tenho um fundamento bíblico que me diz isso. Na parábola do rico e do Lázaro, a Bíblia explica que quando o mendigo morreu, os anjos o levaram até o seio de Abraão. Quem conduziu o mendigo até o seio de Abraão foi os anjos. Então, quando o crente ele morre, primeira coisa que ele vê é Jesus que recebe ele. Vou dizer de novo, você não está acreditando. Jesus é que recebe ele. Depois os anjos conduzem até o seio de Abraão, um lugar de repouso, esperando o troque da trombeta. Mas, irmãos, uma pergunta que não quer calar, e eu acredito que muitos têm dúvida. E depois da morte, diz a palavra, o Espírito que é de Deus volta para Deus, e a alma vai para algum lugar. Porque quando Deus dá o sopro de vida, que é o Espírito, começa a ter uma fundição de alma e espírito, que jamais será desfundida. Os irmãos estão meio assim, vou repetir, calma aí, vamos entender. Me explica uma coisa, eu vou entrar um pouco de espírito, e a gente tem que entender isso aí. Alma e espírito andam-se junto. Mas o Espírito volta para Deus, porque o Espírito está na mão de Deus. Sim ou não? Seja no inferno, ou seja no seio de Abraão, tudo está na mão de Deus. Você vai ser julgado de uma forma ou de outra. Se for crente, vai ser julgado com galardão. Se não for crente, por juízo eterno. Não tem como escapar. Ou é uma coisa ou outra, mas está tudo na mão de Deus. Então vai voltar para Deus, entende, irmão? Vai voltar para Deus. Deus vai resolver a situação depois da vida da morte. Sim ou não? Depois da morte segue-se o juízo. Não tem BBB nem blá blá blá, não. Não tem esse negócio, não, porque eu vou ter que me evoluir e não sei o que, e alguém fazer missa, fazer isso, aquilo, outro, e assim eu vou me regenerar, minha alma vai se regenerar, o meu espírito vai se regenerar, eu vou encarnar em outra pessoa e vou nascer numa pessoa melhor. Esse negócio é babazeiro, isso, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz da seguinte forma: depois da morte segue-se o juízo, e o rico, enquanto a vida, gozou a vida como lhe apraz, mas depois que morreu, ele chegou para Abraão e disse: olha, pede aí para Lázaro molhar um pouco a minha língua, porque minha língua ela arde, está queimando, está seca. E verdadeiramente ali Abraão diz assim: olha, ninguém daqui pode passar para aí, ninguém daí pode passar para cá. E verdadeiramente ele diz assim: mas o mendigo, muito eu ajudei ele lá enquanto era vida. E ele dizendo: não, cada um tem o que ele fez durante o período da vida. Deus não tira o culpado por inocente. Ele quis dizer isso. Ele continuando, ele diz assim: me permita eu ir até os meus irmãos e avisar eles desse juízo. Primeiro eu entendo que não tinha como eles ver o seu irmão. Se o inferno, o Hades ou coisa parecida fosse perto, eles poderiam ver. Ou se tivesse alma penada, eles viam seus irmãos em sofrimento ou coisa parecida. Mas ele pede para ir até os irmãos e diz: se não acredita no vivo, vai acreditar no morto. Não é? Então a gente já aprende aí
e espírito deixa o corpo, isso significa morte material. Não é? Mas o irmão está dizendo, e o espírito e a alma? Por que o espírito e a alma, ela não difunde? Porque eu quero entender essa parte, depois da morte, o espírito e a alma vai, o espírito, como é isso? Vai junto os dois? Como é que pode? Já disse a você que há uma função. Quando Deus assopra o espírito no ser humano e ele torna-se alma vivente, o corpo passa agora a não ser só um boneco inerte. Ele passa a movimentar, passa a executar tal coisa através da alma. Não é? O lugar de comunicação entre Deus e a alma é o espírito. No momento que a gente estiver na eternidade com Ele, como é que você vai adorar a Deus lá na eternidade? Cantar o cântico de Moisés, cantar o cântico dos remidos. Como é que você vai cantar um hino no coral se você não tem espírito, que é o lugar aonde você vai fazer a sua alma se interligar com Deus, se teu espírito não está mais ali? Então o lugar de comunicação do ser vivente é o espírito, que traz a vinculação entre a alma e o espírito, e assim posteriormente de um homem ao Deus Todo-Poderoso. Quando a gente vai falar de espírito, eu falei aqui no hebraico ruach, também tem no grego pneuma, né? Todo mundo sabe que é um pneu, né, irmão? Pneu de carro, pneu de bicicleta, pneu de carro de mão. Vamos entender assim: o que tem dentro de um pneu? Ar, muito bem. Então pneuma se deriva disso: ar, vento, sopro. Então quando a gente fala pneuma, vento, ar, sopro, já está dizendo, né? Um sopro, ele soprou o espírito. Atos capítulo de número 7, versículo de número 59. Muito bom aqui, uma confirmação da palavra que a gente acabou de dizer. Diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Esse espírito que estamos vendo aqui é um espírito com letra E minúscula. Os irmãos notam aí que ele está falando aqui uma palavra na originalidade pneuma, porque o Novo Testamento significa que foi escrito no grego. Então quando a gente olha aqui na originalidade, ele está falando espírito com letra minúscula. Mas por que ele não disse aqui também: Senhor, recebe a minha alma, ou recebe a minha vida? Ele só generalizou aqui: recebe o meu espírito como uma... Quando a gente vai falar de espírito, o homem no espírito, ele é capaz de ter consciência de Deus e se comunicar com Deus. Se na eternidade o espírito se afasta da alma e torna-se coisa distinta, Deus pega o espírito, a alma vai para um lugar. Me explique lá em Apocalipse, quando João teve a visão, a qual quando abriu o quinto céu, se eu não me engano, e diz assim: e as almas pediam a Deus, porque foram martirizados por
verdadeiramente justiça pedindo a Deus. Que intelecto era esse? E a comunicação com Deus era essa, se o Espírito estava cada um por sua direção. Então a alma sem o Espírito não tem como ter consciência de Deus e nem se comunicar-se com Deus. Diz a palavra, Jó, capítulo 32, versículo 8. Vamos parar de falar muito e vamos ver Bíblia, né? Para provar aquilo que a gente está falando. Jó, capítulo 32, versículo de número 8. Entenda bem o que está dizendo a Bíblia, viu? Olha aí. Vou ler bem compassado. Na verdade, há um espírito no homem. Analise comigo que espírito está com E minúsculo. E a gente está dizendo no homem, o espírito no homem que Deus colocou. Ele começa a continuar. E é a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendidos. Olhe para cá para entender. Vou repetir compassadamente. Na verdade é um espírito no homem. Ele está dizendo, tem espírito no homem. E a inspiração, ou seja, a inspiração de quem? Do Todo-Poderoso, que é Deus. É Ele que os faz entendidos, ou seja, conscientes. Então, é o Espírito de onde vem a consciência de Deus. Então, o vínculo do homem com Deus é o Espírito a qual Deus soprou na nossa vida. Se tirar o Espírito, perde a consciência em Deus. Se perde a consciência em Deus, não tem como adorá-lo, não tem como se comunicar com Ele, não é? Provérbios capítulo de número 20, versículo de número 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo mais o íntimo do ventre. Olha aí como a palavra trata a alma diferenciada. Quando ele vem falar é a lâmpada do Senhor, ele está dizendo é a vida que pede em Deus, o qual esquadrinha o íntimo, nas entranhas, no pensamento, no coração do homem, não é? Salmo 18, versículo de número 28. Isso aqui é só um versículo para a gente unir com o outro, que a gente acabou de ler. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Não é? Quando a gente vem falar da alma, escute bem, olhe para cá. O Espírito traz a consciência de Deus para a nossa vida, não é? É o lugar que o homem se comunica com Deus e Deus com o homem, o Espírito. A alma conscientiza o homem de si mesmo.
assim. Quando eu estou apaixonado por alguém, a alma no nosso íntimo sente ou não sente? Sente. Quando estou triste, o que sente a tristeza é a minha alma, sim ou não? Parece um martelo que fica martelando, né, irmão? Tum, 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 né? Todas as emoções e sentidos é a consciência de que meu corpo ou meu íntimo está. Eu chego no consultório e digo ao médico: eu vim me consultar, eu quero que você passe um remédio. O médico vai perguntar: mas tu quer remédio para quem, homem? O que é que tu tem? Ele vai adivinhar? Não. O corpo por si só vai dizer ao médico? Não. É o seu intelecto, é a sua alma que tem consciência de si mesmo e vai interpretar através da fala, das suas cordas vocais, vai usar o corpo para interpretar em língua, seja portuguesa, inglesa, o que for, japonesa, chinesa, o que ele souber o seu idioma, e vai interpretar o que seu corpo está sentindo. É o seu intelecto, a sua alma. Não é? Então a consciência de si mesmo é a alma. Quando a gente vem falar de sentimentos, emoções, né, e coisas parecidas, é a alma. Salmo 13. Põe comigo. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ô irmão, estou entendendo é nada. O senhor está lendo esse versículo aqui, não estou entendendo é nada. Olhe para cá. Vamos destrinchar um pouquinho aí, para perder um pouco de tempo para ganhar. O homem, na nossa defesa, ele tem 3 elementos: corpo, alma e espírito. Isso aí sem dúvida. Provê lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que Deus ele fez o boneco do homem. Boneco do homem. De que, irmão? Do pó. Ele pegou o pó e fez o boneco do homem. Esse pó do homem que ele fez o boneco é o corpo. Depois a Bíblia diz assim: e Deus soprou nas narizes do homem. Esse aí é o espírito. Depois Deus disse: se torne alma vivente. Isso é a alma. Aquele boneco agora tem intelecto. Aquele boneco agora tem sentimento. Aquele boneco agora tem emoção. Mas para que o homem possa se comunicar com Deus, conversar com Deus, é através do Espírito que Deus colocou o assopro. Esse sopro que Deus lhe deu é da sua própria essência. Eu vou dizer de novo: esse assopro que Deus deu é da sua própria essência. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Glória a Deus. Essa imagem e semelhança aí foi os 3 juntos: corpo, alma e espírito, nas suas distinções. Alma no seu intelecto de sentir emoção, no seu intelecto, porque Deus fica triste? Sim. Deus se alegra? Sim. O homem se alegra? Sim. O homem se entristece? Sim. O homem ama? Sim. Deus ama? Sim. Então, os sentimentos Deus colocou no homem o quê? A alma, o intelecto. Mas Deus precisava de algo no homem para poder se comunicar com o homem. Para poder dizer à alma: olha, alma, tenha consciência
assim. Você não entendeu, vou dizer de novo. Quando você escuta uma voz dentro de si, não é a sua alma que está falando dentro de você, não. É o Espírito de Deus que está falando dentro de você. Aonde habita o Espírito Santo de Deus, cujo você é templo e morada dele, está falando com você, colocando a consciência de Deus, colocando a conscientização e a comunicação de Deus em a sua alma, entre a sua alma e Deus, o seu intelecto, para que seu corpo haja de acordo com lhe apraz. Mas irmãos, o Senhor está dizendo assim, e aquele que não é crente? A gente chama de espírito morto. Ele não é guiado por Deus. Porque as coisas espirituais só entenderão quem é espiritual. O homem natural nunca vai compreender as coisas espirituais. Está escrito na palavra. O homem está morto espiritual, mas o Espírito está ali. A qualquer momento que ele quiser se comunicar com Deus, o Espírito assim: estou ressuscitado. Aleluia. Está lá no homem. Ou ele está ativado ou está desativado pela alma, através da ação do corpo. Está desativado pela alma, através da ação do corpo. A alma está dizendo para o corpo o que fazer, se é coisa errada ou se é coisa certa. Porque Deus, ele não tem marionete. Deus, ele tem seres humanos que querem se decidam, se quer adorar ele, espírito e verdade, que quer ser crente ou não quer ser crente, se quer ir para o céu ou se quer ir para o inferno, que quer viver uma vida de santidade ou que vive uma vida de pecado. Deus, ele não tem marionete dizendo assim: eu faço como lhe apraz na minha vida. O livre-arbítrio é quebrado, o livre-arbítrio não existe. Mas Deus, ele fez o homem com livre-arbítrio. A alma, que é o intelecto que Deus, ele deu através da alma vivente, que ele se torne-se uma alma vivente. Ele está dizendo a você: você agora que defina o que você quer ser, se que meu espírito seja ativado ou desativado. Se procurar, eu estarei lá. Eu quero dizer que Deus, ele não abandona ninguém. O Espírito sempre vai estar lá. No momento que o homem procurar Deus, Deus diz: estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Quem me acredita, levanta a mão e glorifica Deus. Aleluia. Deus, ele não vira as costas para ninguém, tampouco abandona o ser humano. Ande, exame e fique esperando o tempo da conscientização humana, não importando com o tempo, mas prolongando o dia para que o homem venha se arrepender e venha se converter dos seus maus caminhos e venha reconhecer que ele é Deus que muda, que ele é o Deus que transforma, que ele é Deus que salva, que é o Deus que cura, que Deus transforma o homem, prepara o homem e leva o homem para o céu. Oh, aleluia, glória a Deus. Isso é que é Deus, irmão. Então o Espírito está lá para conscientizar o homem de Deus e o homem poder se comunicar a Deus através da alma. A alma está consciente ali de si mesmo, o que está acontecendo no seu intelecto. E o corpo, irmão, a consciência do mundo. A gente só sente o mundo através desse corpo que a gente está aqui. Alguém só sente alguma coisa que no mundo há através do corpo. Se não for o corpo, a gente não sente. Quem sente frio é a alma ou é o corpo? O corpo. A alma, ela distingue que a gente estamos com frio, mas o que sente o frio é o corpo. Se está calor, quem sente a alma ou o corpo? O corpo. Através da alma, que é o nosso intelecto, diz: olha, a gente está com calor, pega um ventilador, coloca para cá, um ar-condicionado, toma um banho. Às vezes não tem ventilador, não tem ar-condicionado, toma um banho e vai dar tudo certo, né? E vai espantar um pouco o calor que está sentindo através do corpo, mas a alma sabe.
Então a alma que diz ao corpo, diz, olha, tu vai agir por bem ou vai agir por mal. Ou vai fazer o mal ou vai fazer o bem. Quanto mais um homem desce para o corpo, para as obras da carne, mais se distancia de Deus. Mas quando a alma mortifica a carne, mortifica o corpo e diz assim, olha, eu vou começar a olhar para o Espírito, eu vou começar a comunicar com Deus, mas o homem chega perto de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Consciência do mundo. Sem esse corpo a gente não tem consciência do mundo. Os nossos 6 sentidos, paladar, audição, visão, não é? Tato, obrigado, crente, não é? Através dos sentidos humanos. Então, quando a gente vem falar sobre isso, a gente fala que o corpo está transmitindo para a alma o que está sentindo. Mas para resolver isso aí, quem resolve é o intelecto, quem resolve é a alma. A alma que resolve o que o corpo ele vai fazer. A alma que vai dizer, olha, seja consciente de si mesmo, que tu fazer isso está prejudicando a você mesmo. Se eu tomar um remédio que eu sei que é prejudicial à minha saúde, eu tenho consciência interna na minha alma que vou prejudicar o meu corpo. O meu corpo não vai saber de nada, quem sabe é a alma. Quem tem inteligência é a alma. Quem define é a alma o que o corpo faz. É a alma que diz, levanta braço, pega um copo, rasga aí um pacote de comprimido, coloca na boca e toma. É a alma que diz. É o nosso íntimo, aí onde que está o segredo. Aonde que está, aonde a comunicação entre Deus e o homem, de ouvir o Espírito. Que é o lugar de comunicação entre Deus e o homem e a consciência em Deus. A gente aprendeu que Jó 32:8 deixa bem explicado que os entendimentos de Deus vêm através do Espírito, o sopro que Deus deu. Vamos analisar um pouco que lá na frente, o mesmo Deus, Espírito Santo, agora ele sopra como um vento iminente. E todos são cheios do Espírito Santo. Deus ele trabalha com sopro para mostrar a grandeza de Deus na vida de alguém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É um lugar onde que Deus ele se utiliza para soprar na vida de alguém e mostrar que tem agora, você tem a essência de um Deus Todo-Poderoso. Entre aspas, irmão, não quero dizer que não, você é igual a Deus, porque eu tenho a essência de Deus. Entre aspas, não pegue pelo pé da letra, estou falando uma palavra sólida e espiritual. Não é? Porque daqui a pouco a gente vai dizer que a gente somos deuses. Aí um vai dizer que é Hércules, outro vai dizer que é Zeus. Não é? Deixa esse negócio, é mitologia grega, deixa esse negócio para lá. Crente não crê em mitologia, crê em Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus colocou algo dele em nossa vida. Porque quando ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele estava dando algo dele e de especial para o homem, para nós. Então o corpo, ele é um boneco feito do pó. O Espírito, um lugar de comunicação, de consciência do homem, entre Deus e o homem Deus, de consciência. É o Espírito que diz a alma, olha a alma, nós precisamos adorar. Aquela falta que às vezes a gente tem de orar. Eu estava sentindo tanta falta de orar, eu estou precisando orar.
Não é a tua alma, o teu intelecto que está desejando. É o teu espírito que está convidando a alma. Glória a Deus, aleluia. É o espírito que está dentro de você. O sopro de vida que Deus te deu. A comunicação de Deus para com o homem está dizendo a você: meu filho, me busque em oração. Tenha desejo de mim dentro do teu viver. Te conscientiza que eu sou Deus e só eu posso fazer na tua vida. Você não está ouvindo um voz do além de coisa parecida, não. É o Espírito que está dentro de você falando com você. Foi Deus que te deu. Mas tem uma pergunta. Eita, meu Deus. Vou encerrar. Eu tenho uma pergunta. No céu não entra pecado. Diga sim. No céu não entra sangue. Diga sim. Isso eu sei, diga isso eu sei. Estou acostumado a cantar com a 122 da APA direto. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Isso eu sei, irmão. Não é? Mas na geração do arrebatamento, o que é que vai subir? O corpo, a alma, o espírito? A alma e o espírito? A alma ou o espírito? Responda você mesmo aí. O que é que vai subir? Você já se perguntou? Irmão, estou aqui em forma corpórea, sim ou não? A trombeta vai soar. Vai tocar ou não vai? Vai. Estou aqui. O que vai se encontrar com o Senhor nos ares? Olha. Isso. Vai o corpo, vai a alma e vai o espírito, que Deus quer o 3. Agora o corpo vai ser transformado. Tirou aí a interrogação, tirou ou não tirou? A Bíblia fala que existem 2 corpos. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 40. E há corpos celestes e há corpos terrestres. Está dizendo aí bem explicado, né? Tem corpo celeste e tem corpo terrestre. Tudo é corpo. Mas uma é a glória do celeste. Ele está dizendo: corpo celeste é corpo, corpo terrestre é corpo. Agora o corpo celeste é diferente do corpo terrestre. Mas tudo é corpo, entenda. Um homem aí subiu ao 3º céu por meio de revelação. Quem foi esse homem? Paulo. Subiu ao 3º céu. Então nada melhor do que esse homem que subiu ao 3º céu explicar para a gente alguma coisa. Aí está dizendo: existe corpo celestes, existe corpo terrestre. Tudo é corpo. Aí continuando ele diz: mas uma é a glória do celeste, ou seja, o corpo celestial é diferente de um corpo terrestre. Aí continua. E outra é do terrestre. Uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua e a outra é a glória das estrelas. Porque uma estrela difere uma glória de outra estrela. Aí ele coloca: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se ao corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se a fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo e adiante, vamos um pouco mais adiante, vamos pular para a gente ganhar tempo. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno,
O segundo homem, o Senhor, é do céu, qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora, destruídos, irmãos, que a carne e sangue não possam herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir, num momento, no piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém, irmão? Então o homem vai subir. Esse corpo que nós estamos aqui será transformado. O nosso intelecto será também transformado. Sim ou não? Sim. É ser transformado. Como assim não vai? A gente não pode ter pensamentos malignos no céu. Pensamento de pecar no céu, porque no céu não entra pecado. Então, o nosso intelecto vai ser reformulado. E como vai ser isso, irmão? Nenhum homem, nem a Bíblia pode explicar até os dias atuais o que está esperado por Jesus para realizar na igreja. Você não vai poder nem imaginar, tentar imaginar, mas não vai conseguir o que está preparado para mim e para você, que somos santos. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus ajude. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 25 da nossa harpa cristã, com muita alegria. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor, triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Que Deus abençoe.
Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a divina consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Todos dizem? Amém.